Em nosso estudo de hoje, a lição 4 do livro Alma e Luz, e tem por título Círculos Intercessórios. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O mal empreende o ataque, o bem organiza a defesa. O primeiro movimenta a agressão, estabelece o terror, espalha ruínas. O segundo mobiliza o direito, cria energias novas, eleva sentimentos e consciências. Os povos pacíficos da atualidade encontram problemas de solução imediata, cuja equação requer ânimo sadio. Como interpretar o assédio da força? Como receber as novas modalidades de tirania? O ataque do mal vem à sombra da noite. O golpe traiçoeiro não espera declarações diplomáticas, nem a invasão generalizada obedece a protocolos políticos. Muitas nações mantiveram-se à margem dos grandes conflitos, guardando a neutralidade e as tradições do direito internacional, e nem por isso, todavia, tornaram-se respeitadas. A onda de barbarismo envolve países, coletividades, continentes. É necessário que o bem organize a defesa. Muita gente pergunta, combater por quê? Estamos com Jesus, que ensinou o bem e a paz. Entretanto, é indispensável não esquecer que existem padrões de pacifismo e padrões de passividade. O mestre é o príncipe da paz, contudo, é imprescindível raciocinar quanto ao que seria o cristianismo se Jesus houvesse entrado em acordo com os fariseus do templo. A Batalha do Calvário iniciou o movimento de defesa do Evangelho. Continuaram então as batalhas cristãs, desde os circos romanos até os campos sangrentos da atualidade. Eis que o Brasil, generoso e pacífico, foi convocado às lutas da defesa. Nesta hora grave, recordemos a exortação confiante de Paulo: fundemos círculos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes. Organizemos ligas de orações nos templos, nas instituições e nos lares, comparecendo espiritualmente no esforço defensivo, auxiliando também nós no valoroso combate do bem. Uma observação aqui no meu livro, tem uma nota de rodapé dizendo que essa mensagem ela foi psicografada na época da Segunda Guerra Mundial. Bem, para falar do bem e do mal da maneira como o Emmanuel tratou aqui hoje, vamos lembrar que um mundo de expiações e provas como o nosso sempre vai ser dessa maneira. O mundo pode progredir, ele progride realmente. A última mensagem do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Santo Agostinho traz essa informação. Assim como os homens, os mundos também progridem. Mas tem novos mundos sendo formados e vai ter uma classificação, segundo aquele capítulo 3 do Evangelho. Fala que há várias moradas na casa do meu Pai, dizia Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou na frente para vos preparar o lugar. Ele falou isso, por exemplo, para os discípulos na hora de se despedir. E dentro dessas várias moradas, que são os vários mundos que circulam aí pelo universo ou pelo multiverso, a doutrina espírita, para facilitar a nossa compreensão, classificou não sob o ponto de vista físico, ponto de vista moral, os mundos. Então chama de mundos primitivos, os destinados às primeiras encarnações da alma recém-saída da mão do Criador. A pergunta 80 do Livro dos Espíritos nos diz que a criação é permanente. Então tem espírito sendo criado nesse momento. Se ele está sendo criado nesse momento, ele vai ser encaminhado para esses mundos primitivos. Qual deles? Não interessa a gente saber, né? Nesse momento agora, não teria utilidade. Aliás, a gente não conseguiu nem descobrir como é que são as formas de vida de Vênus, de Mercúrio, de Marte, dos planetas que estão aqui próximos a cada um de nós. Então, na verdade, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Então, o que acontece? Na verdade, a gente fica com essa informação de que, sob o ponto de vista moral, a gente consegue classificar os mundos. E depois que a gente evolui um pouquinho,
a gente vem para mundo de expiações e provas. O mundo que a gente vive é só o segundo degrau de 4 degraus que são, 5 degraus que são estabelecidos pela doutrina espírita. Dos 5, nós estamos ainda muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada lá da perfeição do espírito. Então, a gente começa a colocar na cabeça o seguinte: nesse mundo de expiações e provas, os espíritos recém-chegados do mundo primitivo vêm para cá e passam uma série de aprendizados ao longo de diversas encarnações. Quando completa o seu aprendizado, ele vai embora. Mas quando completa o seu aprendizado, ele chegou aqui, aquele espírito ainda belicoso, aquele espírito ainda turbulento, e ele vai sair daqui um espírito mais aperfeiçoado. Os espíritos dizem que no 3º degrau, nos mundos regeneradores, já não vai existir guerra como existe aqui no nosso mundo. Então, a gente já fica aqui antevendo que, como espírito, conforme a gente for evoluindo, quando a gente estiver lá na frente, a gente de repente participa de uma dessas reuniões que a gente lê curiosamente nos livros do André Luiz, esses espíritos que já estão lá na vanguarda, lá na nossa frente, e imagina assim, eu imagino mesmo, eu falo, vamos até um mundo de expiações e provas, cumprir uma missão. E aí vai bater na cabeça e fala, meu Deus, lá ainda tem guerra, ainda tem violência urbana, ainda tem crise, ainda tem assassinato. Por quê? O capítulo 3 do Evangelho diz que o mundo de expiações e provas se parece com um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre. Nós, espíritos que estamos aqui, ou estamos em tratamento, como estão as pessoas no hospital, ou estamos cumprindo pena, expiações, né? Ou estamos ainda em regiões insalubres, começando a desenvolver nossas provas ainda para poder preparar o terreno. Em região insalubre, a gente imagina logo aquela região que nem o saneamento básico, água, luz, esgoto, a gente vai encontrar. E é isso que eles comparam o mundo de expiações e provas como o nosso. Então, nesse mundo, sempre vai ter guerra. Mas o Emmanuel vem falando para a gente que, enquanto o mal movimenta agressão, estabelece terror, espalha ruínas, o segundo, que é o bem, ele vai mobilizar direito, criar energias novas, elevar sentimentos e consciência. Uma perguntinha no Livro dos Espíritos que sempre vale a pena a gente lembrar, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal? Aí a resposta: do mal não, da ignorância, da falta de conhecimento. Vai chegar um momento em que as luzes chegarão, porque Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Começa tudo aqui no campo da inteligência. A gente evolui intelectualmente e daqui a pouco a gente começa a trazer para o campo moral, a gente começa a evoluir moralmente também. Então a gente vai percebendo que é todo um processo evolutivo que a gente está participando e vai chegar um momento em que a gente vai conseguir adquirir esse aprendizado, mas estarão chegando novos espíritos ainda provocando a guerra. Então, todas as vezes que vocês falarem de mundo de expiações e provas, a gente vai falar igual a gente fala, a guerra sempre existiu. Às vezes faz muito referência a guerras mundiais, como foi a Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1919, ou a Segunda de 1939 e 1945. Mas se a gente parar para ver as guerras das cruzadas, principalmente, todos os conflitos que existiram no mundo, a queda de Roma, os ataques visigodos, dos bárbaros, o mundo de expiações e provas sempre esteve com algum conflito em algum lugar, como nesse momento está tendo conflito ainda em vários lugares do planeta e a gente tem conhecimento de alguns que são publicamente divulgados, outros não estão sendo publicamente divulgados. Mas o Emmanuel vem falar para a gente que, olha, do jeito que a coisa vem acontecendo, né? O Brasil generoso e pacífico foi convocado às lutas da defesa, não do ataque. Eles chamam até a atenção de que muitas nações se mantiveram à margem dos grandes conflitos, guardando neutralidade e tradições do direito internacional, mas nem por isso se tornaram respeitadas, não. Porque o mal vai estar organizando mesmo nesse momento, né, maneiras de destruição. Mas nós, como brasileiros, fomos convocados até hoje a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho.
Vamos abraçar essa responsabilidade e entender o alcance desse título. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.